Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos começando mais uma conversa aberta. Hoje é a live de número 157. Estamos exatamente terminando mais um ano com essa live. Temos aí mais 3 meses e pouco para terminar 2025, e esse é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. Vamos falar das perspectivas de mercado para esses próximos meses. E para isso a gente trouxe alguns convidados. Vamos a eles. Marcel Caparós, economista-chefe da RC Consultores, Igor Crivellari, CEO da Confecções De Cristina, e Rita Cássia Conte, diretora e proprietária da Mensageiro dos Sons. Quem vai mediar essa conversa hoje é o Fernando Pimentel, nosso presidente emérito e diretor superintendente da ABIT. Eles estão aí na tela agora com a gente. Fernando, é com você. Vamos lá. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rita, Marcel e Igor, pela participação. Obrigado a todos os internautas que nos acompanharão ao vivo e aqueles que nos acompanharão posteriormente vendo a gravação do programa, que está sendo visualizado agora, né, Roberto, pelo YouTube, Instagram e várias outras redes sociais. Então, é altamente midiático. Então, a palavra de vocês terá uma influência sobre um grande número de pessoas e assistentes. A ideia aqui é, numa conversa de 1 hora e 10, nós resumirmos um pouco quais são as expectativas da indústria de confecção, representado aqui pela Rita e pelo Igor, com relação ao movimento de final de ano, que representa aí o auge do período de consumo do nosso país e em outros países também, porque pegam as festas de final de ano. Ao mesmo tempo, o Marcel, economista-chefe da RC, traz para nós aí uma visão do cenário macro e das expectativas que ele enxerga na visão mais ampla do varejo e do ritmo da economia. Então, sem mais demoras e delongas, eu passo a palavra para o Marcel e, posteriormente, à apresentação que ele fará, eu convidarei a Rita e o Igor para tecer seus comentários. Enquanto isso, o Roberto fica atento ali ao chat para ver quem é que vai fazer perguntas, e eu também vou fazendo algumas perguntas que forem adequadas ou que couberem no momento da fala de vocês. Então, Marcel, muito obrigado mais uma vez. Por favor, o palco é seu. Não estou te ouvindo, Marcel. Você está no mudo. Desculpa, pessoal. Voltei aqui. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação bem objetiva, bem dinâmica, com bastante imagens, né, e gráficos para facilitar essa compreensão do cenário do Brasil, né, econômico, que hoje nós estamos vendo claramente um processo de desaceleração econômica, né, da economia brasileira, mas é bom ressaltar isso, não é uma retração, está desacelerando o ritmo, mas ainda assim no campo positivo. Vamos entender quais são esses setores, o que está acontecendo aqui dentro da economia. Basicamente, o que nós estamos vendo nesse primeiro momento é que a indústria e o comércio varejista já estão num processo mais avançado dessa, digamos, desaceleração. O varejo cresceu quase 4% e agora está crescendo 1,1%. Essa trava do crédito, eu vou passar ali rapidinho, está impactando bem alguns segmentos do varejo e puxando para baixo essa desaceleração. Por outro lado, nós temos os serviços ainda com bom ritmo de crescimento, com 2,9% acumulado em 12 meses, o que é um bom sinal, né, daqui para frente. Agora, essa desaceleração, ela é um retrato, a gente tem que lidar com ela, não significa que nós vamos ficar no campo negativo, mas que nós estamos hoje, talvez, grande parte dos segmentos, esse quadro, depois, se vocês tiverem calma para olhar com atenção, era muito legal, porque ele pega os 3 setores da economia, os principais, né? Indústria, comércio e serviços, os seus vários segmentos, ele mostra muito claro nesse quadro aqui no meio, marcado, que grande parte desses segmentos, eles estão com variação positiva, ou seja, eles estão crescendo, mas eles estão desacelerando, ou seja, estão piorando, cada vez crescendo um pouquinho menos. Esse é o quadro de desaceleração. Então, a gente está nesse ambiente. O que sustenta então, ainda a economia com crescimento ainda no campo positivo? Nós temos um mercado de trabalho muito fortalecido, número de pessoas ocupadas em alta, os salários ainda estão crescendo, inclusive acima da inflação.
dados do IBGE com um alta de 3,8%, isso resulta numa massa salarial muito forte. Esse recurso dos trabalhadores, sem contar ainda transferências de renda, aposentadorias, tudo isso somado é o combustível do comércio, dos serviços, né? E, consequentemente, da indústria, para servir essa demanda que vem da economia. Então, hoje, estamos com 357 bilhões por mês que chega na economia, que vão, no final das contas, movimentar os serviços e o comércio. Isso é muito positivo. Lembrando que esse mercado de trabalho, embora ainda muito positivo, ele é desigual no Brasil. Você tem algumas regiões com uma taxa de desemprego muito menor do que outras regiões, por isso que é natural, quando a gente faz essa análise mais generalista do Brasil, como uma grande média, claro, tem que entender as diferenças que existem entre segmentos e entre regiões. Então, isso está sempre sendo um destaque, existem essas diferenças, mas, de maneira geral, olhando de 2023 para cá, praticamente todos os estados registraram uma melhora no mercado de trabalho, com mais pessoas trabalhando, mais recursos, mais massa salarial e, consequentemente, mais movimentação no comércio e serviço. Qual que é o entrave? Todo mundo está sabendo já, bate o olho ali, e realmente é um entrave tanto para o investimento quanto para o consumo, que é o crédito. Juros ainda muito elevado, juros Selic com 15%, inflação também ainda elevada, acima do teto da meta de 5,13%, uma preocupação do Banco Central em tentar trazer essa inflação em direção ao centro da meta de 3% ao ano, que gera um juro real muito elevado, quase 10%, e isso dificulta muito o consumo e o investimento. Quem dificulta, de certa forma, um pouco essa condução da política monetária é a questão fiscal. Nós temos um entrave fiscal, embora o resultado primário, que essa linha um pouquinho mais claro, voltou ali para algo em torno do 0 a 0, mas a gente tem muitos juros da dívida, o que gera um déficit nominal de quase R$1 trilhão por ano. E esse 1 trilhão no cheque especial, que está no negativo, vai para a dívida. A dívida voltou a subir, a dívida pública no Brasil voltou a subir, e com expectativa de acelerar esse ritmo de alta nos próximos anos e meses, o que é muito ruim, né? Gera insegurança, dificulta ainda mais nessa condução do controle da inflação no Brasil e a redução do juros Selic, que é o que mais importa, talvez, nesse momento, para destravar e acelerar esse crescimento da economia brasileira. Qual é uma grande dificuldade? Inflação de serviços, muita atenção com essa questão. O mercado de trabalho muito forte, dinheiro está chegando ainda, pressiona serviços. Por outro lado, os itens de bens estão mais relacionados com juros, fica mais difícil de você comprar, porque depende do crédito, já começa a mostrar uma desaceleração. Serviços precisa cair, no caso, a inflação de serviços, para dar esse fôlego, para já iniciar a queda da Selic, que está programada, olhando as expectativas, inclusive do mercado, para 2026, vai ser um ano onde a Selic vai reduzir. Agora vamos acompanhar para ver se isso vai, e a intensidade dessa queda. Hoje está em 15, expectativa de terminar 2026 em 12,5, ainda muito elevado. Esse processo com uma Selic muito alta, e no mundo, considerando também o que está acontecendo na economia americana, você tem uma desvalorização do dólar frente às demais moedas do mundo, o que acaba resultando numa valorização do real. É o que nós estamos vendo também, redução, uma valorização do real, e isso pode incentivar importações, principalmente aqui no setor têxtil de vestuário. Então, fica também esse alerta, porque ele já tem um patamar muito elevado de importações, e com esse movimento agora atual do real frente ao dólar de valorização, isso pode incentivar ainda mais as importações aqui no Brasil. Já finalizando, olhando o que esperar para 2026, olhando principalmente para a demanda das famílias, do consumo, a gente tem um alerta que, assim, as famílias estão endividadas. Isso é um fato, dados do Banco Central, mas esse endividamento está estabilizado num patamar elevado, em torno de 48,7%. Como os juros estão muito altos, esse endividamento acaba gerando um comprometimento da renda das famílias, que hoje está em torno de 27,6% da renda. Olha que na pandemia era 20%, ou seja, uma família hipotética ganhando R$10 mil por mês, quase R$3 mil, ela nem vê o dinheiro, vai direto para pagar as dívidas que ela já fez, que ela já consumiu. Restam R$7 mil para tocar a vida e fazer novos consumos. Muitas dessas famílias não conseguem
né? Inclusive pagar as contas do mês. E aí gera um problema da inadimplência, que voltou a subir, está elevado. Por isso, a questão dos juros é muito importante quando a gente tenta imaginar e projetar o que vai ser o consumo do Brasil nos próximos anos, principalmente em 2026. É muito importante que esses juros comecem a cair o quanto antes, para diminuir esse comprometimento da renda das famílias e incentivar, potencializar o crédito e, consequentemente, a demanda, né? Principalmente no mercado do comércio varejistas, que a gente vem percebendo isso. De maneira geral, só para sintetizar, a gente tem um quadro no Brasil onde você tem um crescimento positivo, mas claramente em desaceleração, né? Destaque aqui para o mercado de trabalho muito positivo, massa salarial crescendo, inclusive com a renda, e isso sustenta o setor de serviços que a gente viu ali crescendo ainda próximo de 3%. Aqueles segmentos que dependem um pouquinho mais de crédito já estão começando a sofrer uma desaceleração mais rápida, como é o caso do comércio varejista, principalmente alguns segmentos ali dentro, como, por exemplo, venda de automóveis, material de construção civil, e você acaba também não tendo impacto na indústria, que vai perdendo essa demanda e vai diminuindo o ritmo. Um destaque para a questão do endividamento das famílias está elevado, do comprometimento dessa renda e, consequentemente, da inadimplência. Daí a importância de ter um controle da inflação, uma redução da taxa Selic para o próximo ano de juros, e isso já está projetado, tende a acontecer para aliviar esse comprometimento da renda das famílias, e aí sim, talvez com 2026, sempre reforçando isso, é um ano de eleição, que acaba gerando muito ruído, mas também tende a ser um ano onde você tem um impulso vindo da área do governo, de gastos governamentais, é um risco olhando para a dívida e para as contas públicas, mas na economia, na atividade, no curto prazo, acaba gerando um impulso, né, de crescimento, de demanda. Então, isso tende a acontecer em 26, um ano que tende a fechar próximo de crescimento de 2%, o ano que vem, 2026, esse ano em torno de 2,2%. Então, desaceleração, mas sem cenário de retração, né, de variação negativa do PIB. Então, eu acho que esse é o grande plano de fundo, e a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser a velocidade dessas mudanças, principalmente, acho que hoje, o grande ponto que está todo mundo de olho é quando que começa o novo ciclo de queda da Selic. Algumas pessoas já apostam em dezembro, eu acredito que seja um pouquinho mais no início de 26, mas está claro que existe uma tendência de redução dos juros, o que vai ajudar frear essa desaceleração e abrir espaço para um novo ciclo de crescimento. Então, hoje, o pano de fundo para a gente começar essa discussão, acredito que em poucos minutos seria esse, tá bom? Obrigado, Marcel. Temos aí um quadro não recessivo, queda do ritmo, famílias endividadas, mesmo com emprego elevado e renda em crescimento, há um comprometimento importante da renda, e isso, obviamente, afeta o consumo de bens, principalmente dos bens que dependem mais do crédito, não é tanto o nosso caso. Eu queria só botar aí uma colher de pau, um pouco de pimenta nesse vatapá, que é o setor externo, que é o crescimento forte das importações, que afetam bastante a nossa produção, mesmo que não afete tanto o varejo, mas afeta a nossa produção e, portanto, isso é algo que joga contra nós, ainda mais com o câmbio mais apreciado, com uma tendência de ficar aí, pelo menos por hora, num patamar menos pressionado, ou seja, com o dólar desvalorizado e o real valorizado. Hoje bateu 5,28, não sei como é que está nesse momento, mas isso joga contra a nossa competitividade e aumenta a competitividade do importado. Então, o panorama não estamos numa recessão, mas o consumo diminui de ritmo e nós temos que enfrentar esse tsunami dos importados. Isto posto, Rita, como é que está a sua vida? Boa tarde. Rita e Vida. Boa tarde, né? Obrigada então, por essa conversa. Acho que ela é tão oportuna e importante, né? Nesses momentos. E a gente que está aqui, né, como confecção, tem lojas, tem clientes grandes, pequenos, médios, né? Tem trabalho de magazines.
tem visto exatamente esse quadro, né, dessa desaceleração, mas não uma recessão. Nós viemos também do inverno bem positivo. Isso foi legal, os estoques diminuíram, teve um giro bacana. Mas a gente fica muito preocupado ainda com a questão do dólar, como foi bem citado por você, né? Porque a gente sabe que nós somos mais frágeis. A confecção, né, no modo geral, a ponta, ela sente muito, porque pode vir muito produtos de fora, né, ter uma enxurrada aqui. Mas, Pimentel, eu vejo assim que hoje nós, pela essa insegurança também dos gastos que você falou, públicos, né, essa insegurança como todo, a gente vê muito gastos em geral do governo e com uma reforma tributária e tudo que está havendo, que a gente vai ter tantos desafios, nós como empresários, né, como todos, também a gente está um pouco de cautela, né, Fernanda? Não é uma coisa recessiva, né, mas assim, a cautela que eu digo, não tem investimentos fortes, pesados, né, porque a gente está segurando um pouquinho até para saber onde é que está lidando e andando, né? Mas, como toda brasileira, e aqui eu sou muito positiva, nós temos um Natal aí, 13º, né? Então, que vai circular também, né? O 13º sempre é um fomento de compras, e também o positivo da nossa indústria na confecção, né? Que é a ponta da cadeia, é um valor, além de ser um valor agregado, também os valores são menores, né? Digamos assim, de uma blusa, entre uma geladeira, algo nesse sentido, talvez circule mais o nosso produto nesse sentido, né, da confecção. Nós estamos analisando tudo isso, né, Pimentel, como você falou, né, da indústria, comércio, serviço, essas famílias endividadas. Sentimos realmente na pele essa queda, a gente também tem lojas próprias aqui na região, mas sentimos essa queda. Agora, inclusive, esse mês, sentimos um pouco mais também. Eu acho que ela vai ter um retrato ali, porque depois que mostra os números, mas nós temos que ser otimistas, fazer mais o melhor e ter esses desafios, né? Acho que a gente vai discutir um pouco, o Igor vai também dar seu posicionamento e a gente pode trocar mais assuntos, né? Mas eu vejo muito com essa percepção, não é uma recessão, uma desaceleração, mas também tem muito a ver com, às vezes, a nossa insegurança, com essa cautela que nós estamos como industriais, né? De realmente investir mais ou não, né? Até que ponto o mercado vai dar essa sustentabilidade. E é isso. Obrigado, Rita, por hora. Ou seja, existe a preocupação natural com os juros tão altos, ninguém pode errar de maneira estrondosa. Errar, a gente sempre erra, mas não pode entrar em dívida, não pode tomar riscos com pouca análise. Então, o consumidor, por sua vez, também reage aos estímulos que ele tem, dos próprios juros, do seu orçamento, ele também toma decisões econômicas todos os dias, né? Então, ele está olhando, compro, não compro, invisto aqui, invisto ali, invisto no ensino, invisto na academia, compro uma roupa nova, assumo uma prestação de um eletrodoméstico, enfim. As decisões do consumidor são de um agente econômico. O investimento da grana dele vem em cima disso. Então, eu passo agora para o Igor, para que ele faça seus primeiros comentários. Por favor, Igor, obrigado por estar conosco. Obrigado você, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, o cenário nosso na confecção é a nossa briga constante por manter um custo constante para que isso não reverbere na gôndola para os nossos clientes, né? Então, a gente, com crédito em volume muito mais alto do que o normal, a gente, para obter crédito e alavancar isso em estoque, a gente está tendendo naturalmente ter um acervo de produção voltado muito mais para uma peça, muito mais para a moda do que para uma base de volume de reposição. Isso a gente sente claramente, como o Marcel expôs ali nos números, os importados eles estão encharcando, não só do ponto de vista de matéria-prima, mas também de produto acabado, e competindo diretamente com a gente aqui. O que a gente acaba trazendo como uma oportunidade para os clientes é o nosso lead time ser mais reduzido, a gente ter uma alta qualidade
e ter também uma agilidade para a transformação da moda já nos últimos tempos, ali no momento antes de fazer as entregas. Então, isso tem garantido um pouco a nossa produção, mas o que a gente entende depende muito ainda de muito estudo, esperar tudo isso acontecer, são todas expectativas, mas é o custo brigando com o volume que, como também o Marcel expôs, apesar de a taxa de emprego estar melhorando, está melhorando, a inadimplência vem crescendo, o endividamento vem crescendo das pessoas, provavelmente buscando por produtos talvez mais simples, mais baratos. Obrigado, Igor. E aí nós vivemos um tema que o Brasil carrega muito. Isso aqui é uma visão pessoal, tá? Muitas vezes é óbvio que nós não vamos enfrentar a Ásia com as ferramentas da Ásia, porque nós não as temos. Nós temos que ter as outras ferramentas. Não precisamos ter tanto peso morto para carregar. E temos. Então, essa é uma agenda da competitividade do país, competitividade sistêmica. Outra agenda é o mundo com excesso de produção. Há um excesso de produção, não só do nosso setor. Eu participei outro dia do Congresso do Aço Brasil, e o aço vem sofrendo, vem passando da banda ruim aí, com importações crescentes. Só para ter uma ideia, a China produz 1 bilhão de toneladas de aço por ano, de um mercado de 1,5 bilhão. E o Brasil produz 36 milhões de toneladas, mais ou menos, de aço por ano. Então, quer dizer, todo o mundo fora a China produz metade do que a China produz. Então, é uma máquina de produzir, uma máquina de não parar, sob pena de criar problemas importantes dentro da sociedade chinesa. E isso nós estamos contra, evidentemente. Por outro lado, como consumidores que nós somos, nós estamos em busca do melhor pelo menor preço. É isso que a gente está permanentemente lutando. E o Igor colocou sobre essa questão do valor adicionado, da rapidez, da agilidade, que é algo que me parece que é crítico. No mercado tão volátil, que sofre mudanças no meio do caminho, eu ouvi de um grande varejista que falou, puxa, Fernando, no inverno eu fiquei sem mercadoria. Quer dizer, apostaram um pouco ou menos do que o esperado no inverno e ficaram sem mercadoria e não houve tempo de fazer recomposição para vender mais. Então, isso tirou um pouco de cash flow do que poderia ter sido. Agora, eu acho que vocês que trabalham, a Rita já acabou de falar, com distribuição própria, vocês trabalham também com distribuição própria, Igor, ou não? Ou só para terceiros? Só para terceiros, somos private label. Porque a Rita é private label, também trabalha com a sua marca, correto, Rita? Nós compreendemos, Fernando, dentro desse universo de tantos desafios, que a gente precisava estar em vários canais de distribuição. Então, nós temos representantes do Brasil todo, 47, temos um pouco de exportação, temos 15 lojas próprias, trabalhamos com private labels também dentro da nossa área. Tem que ter uma cabeça assim, muito aberta e uma política de e-commerce, nós temos também, mas tem que ter uma política muito clara de comercialização, até para um mercado dentro não se comer, no bom sentido. Claro. Mas também dá um equilíbrio, ele é muito mais trabalhoso, mas são ferramentas que a gente pode usar e deve usar, se a gente tem essa expertise, e a gente foi evoluindo com isso, até para dar um equilíbrio para a indústria, porque realmente bem desafiador, né? O nosso setor, como você falou, né, não é só o nosso setor, eu tenho absoluta certeza, né, a demanda da China é gigante, eles produzem todos os setores muito mais do que eles possam consumir. Então, o mundo é o mercado deles, né, e hoje nós estamos em função dessa guerra também aí geopolítica, né, eu acho que a gente está sendo bem visados. Então, nós temos que cuidar tudo isso. Então, nesse sentido que a gente abriu esse leque, também são oportunidades, ameaças e oportunidades, mas são oportunidades que nós achamos importantes. Nós já estamos há mais de 6 anos, bem mais, quase 10 anos já dentro dessa caminhada e está funcionando para dar esse equilíbrio. Perfeito. Mas eu fiquei fora um pouco aqui, acho que eu congelei. Fui eu, Roberto? Acho que foi você, Pimentel, que ficou fora. Aqui. Não, caiu um pouquinho. Eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate, o Marcel, que está aqui também pode acompanhar, nós temos aí uma cadeia produtiva integrada, principalmente na cadeia das fibras naturais.
Eu, hoje de manhã, participei da reunião da Câmara do Algodão. O Brasil vai colher uma safra de 4 milhões de toneladas de algodão e nós vamos consumir 750 mil. Somos o maior cliente da cotonicultura brasileira. Então, nós temos uma série de vantagens por ter determinadas matérias-primas abundantemente aqui dentro, que outros países não têm, pelo lado das naturais. Ao mesmo tempo, temos essa integração com o varejo, temos nosso comitê de vestuário, nos relacionamos com os produtores de matérias-primas, com os varejistas. Como é que vocês veem esse nosso futuro? Eu estou falando de final de ano, o final do ano está aí. O que vai fazer, nosso Natal está aí. Quem tem varejo vai vender até o apagar das luzes. Quem atende o private label vai entregar até outubro/novembro. Não vai entregar em dezembro, a não ser que seja um fato inusitado. Como é que vocês enxergam aí essa relação dessa cadeia produtiva integrada, mas, ao mesmo tempo, com seus conflitos comerciais? Quer dizer, o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa eficiência? O que você acha, Igor? Igor, está me ouvindo? Está mutado o microfone, Igor. Está fechado. Oi, Fernando, eu que falhei agora aqui. Você pode repetir só o finalzinho, por gentileza? Não, eu estava colocando que nós somos uma cadeia. O Brasil tem praticamente todos os elos da cadeia de produção. Nós somos autossuficientes em algodão, nós temos um varejo, nós temos um mercado, nós somos poucos exportadores, infelizmente, somos mais produtores, consumidores, mas tem outros países asiáticos, como o próprio Vietnã, que tem uma população grande, mas são muito mais dependentes do mercado mundial. Enfim, como é que vocês enxergam, olhando para o presente? Esse presente agora está mais ou menos dado. Eu acho que as encomendas, se não estão espetaculares, também elas estão fluindo num ritmo que sempre poderia estar melhor. Como é que, olhando para 2026, que o PIB vai crescer menos, nós vamos ter eleições, como é que vocês veem que a gente poderia melhorar essa eficiência? Porque nós não vamos ser eficientes de um segmento se o outro não for. Como é que você enxerga isso daí? Como é que a Rita enxerga isso? Quer responder, Rita? Claro, eu vejo grandes oportunidades, principalmente na matéria-prima do algodão, porque assim foi uma novidade, não recente, né, mas evoluiu muito os tecidos, não digo só tecnológicos, mas o poliéster, um tempo atrás, nós estamos há muito tempo, né, no ramo, a gente pegava, ele era considerado uma coisa ruim, ele evoluiu tanto em termos de toque, hoje, antigamente eu sabia exatamente a composição, os fios, hoje tu pega um poliéster com poliamida, tu pega o poliéster com fio viscose, né? Então são produtos tecnológicos que evoluíram muito e que o consumidor gostou. Só que a gente fez recentemente uma pesquisa, até porque nós somos Mensageiro dos Sonhos, pijamas, fizemos com os nossos clientes, ouvir a voz do cliente, que é importante sempre, né, assim, mais pulverizado possível, e agora que ele está sentindo a percepção que tem que ter mais algodão. Porém, acho que isso é uma grande oportunidade, porque a gente também, eu trabalho muito com algodão, eu sou super fã do algodão, porém eu vejo técnicas, Pimentel, de estampas, que ficam muito boas nesses tecidos mais tecnológicos, que o algodão talvez a gente tenha que aprimorar, que evoluir, né? Eu tenho, por exemplo, dentro aqui da nossa cadeia, eu tenho ofertas de estamparias digitais gigantes, mas se tu pegar N, né, qualquer lugar aqui eu estou no polo têxtil, pega Blumenau, toda essa região aqui, Jaraguá, Joinville, mas Jaraguá do Sul, né? Então tem grandes fornecedores que fazem coisas maravilhosas com fibras diferenciadas. E daí quando você pega o algodão, eu não tenho tanta tecnologia em cima, né? São poucos ainda que estão nos ofertando estampas diferenciadas, com alguma coisa diferenciada no algodão, né? São poucos que a gente consegue, por exemplo, uma estamparia digital no algodão. Tu não tem tanta oferta disso. Então, talvez a gente poderia, dentro da sua linha de raciocínio, né, que a gente tem essa fibra natural, e ela é natural, ela é muito bacana, a gente poderia, talvez,
valorizar mais esse sentido e desenvolver algumas técnicas nesse sentido. Então, só voltando o nosso raciocínio um pouco, essas fibras que a gente tem hoje no mercado, que são muito legais, eu acho que a Cristi e o Igor devem usar muito isso, né, principalmente na moda, eu acho que requer isso, né, não a massa, não isso, aquilo. Mas, então, isso entrou muito bem no mercado, o consumidor gosta, mas o consumidor também gosta muito do algodão. E ele, às vezes, ele é um pouco mais restrito com algumas coisas. Acho que a gente poderia desenvolver mais essa pegada. Isso é uma coisa. E a outra, só se eu der tempo ainda de complementar, nós sempre fomos muito focados no algodão, inclusive com o Private Label, vendendo algodão, mas teve uma época que o nosso algodão, ainda existe isso, ele é todo exportado, quase todo. Então, ele encareceu muito. Foi aí que entrou também, pelo menos no nosso setor, os tecidos mais tecnológicos são muito mais competitivos e tem muito valor agregado também. Então, também tem que ter esse cuidado da desindustrialização da gente como confecção do algodão, porque daí no mercado interno ele fica caro. Ele é caro porque é muito exportado, e daí aí tu vai pegar uma fibra sintética, ela é muito mais competitiva. Então, tem que ter um pouco desse cuidado, porque nós chegamos no momento, nós éramos 100% algodão, e a nossa produção era 300 mil peças mês. Aí começou a encarecer tanto que eu disse, não, nós vamos entrar com fibras diferenciadas. Hoje a gente fabrica 500 mil peças mês, mas já 50%, 60% são fibras diferenciadas. Que Obrigado. É bom também, é legal, não estou dizendo que é ruim, mas eu gostaria muito de ter continuado essa minha produção com algodão. Rita, depois eu vou voltar a isso, mas vamos ouvir o Igor, depois o Roberto já tem perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou voltar a esse tema que você mencionou, que é muito importante. Igor, por favor. Legal. A gente faz parte de uma parte do balcão que a gente é private label, a gente não decide muito moda, né? A gente reage muito à moda. E o que a gente vislumbra para 2026 é uma moda muito mais dinâmica, com pedidos cada vez mais variados e menores. E para isso a gente está, dado que a gente tem um problema de custo de crédito e inclusive sobre incerteza de consumo para o final de ano, apesar de ter uma esperança de todos os nossos clientes de estarem se abastecendo para isso, a gente está investindo muito em processo para otimizar ainda mais os nossos custos internos e principalmente com um olhar muito estratégico ainda em pessoas e principalmente em ESG, na pegada de não só de carbono, mas também do trato que nós damos aos nossos resíduos, tanto lixo quanto resíduo industrial. Então a gente entende aí para 2026 uma virada nesse sentido, que de alguma forma os clientes dos nossos clientes, né, comecem a olhar para as matérias-primas, para os produtos acabados, com um olhar não só de tecnologia, mas também de uma tecnologia que seja sustentável também. Então, essa é uma expectativa, é um desejo, a gente investe muito nisso, e nesse momento a gente está se preparando para um cenário talvez muito mais humano, né, com direitos humanos dentro do nosso ambiente de trabalho, quanto no ambiente do meio ambiente do planeta. É isso. Obrigado, Igor. Roberto. Bom, nós temos uma pergunta da audiência, nós vamos colocar aqui para que todos consigam acompanhar. A pergunta é do Carlos Cardoso, ele fala, pessoal, de que forma é acompanhado o share of wallet do têxtil por faixa de renda e região do país? Que produtos ou serviços roubam mais share do têxtil hoje em dia? Quem se habilita? Marcel pode falar também um pouco disso, viu, Marcel? Mas deixa os nossos atores industriais comentarem. Rita? Eu acredito que produtos e serviços que roubam mais o share do têxtil de hoje em dia, nós competimos com tudo, com celular, com todos os perfume, com chocolate, acho que não tem mais têxtil com têxtil, confecção, se foi isso que eu entendi, mas acredito que hoje em dia
todos os produtos e serviços, eles roubam. Hoje, com a globalização, com a ferramenta que a gente tem na palma da mão, às vezes até um iFood está competindo, não vou comprar isso, vou jantar melhor aquilo. Está muito amplo, né, essa nossa competição, né? Hoje, pelo contrário, a gente tem que se unir, tem que cooperar cada vez mais, ter uma cooperação entre nós, né, na nossa cadeia, porque a nossa concorrência ela é geral e todos podem abocanhar um pedaço do que a gente tem, né? Igor? Essa é a minha percepção. A minha percepção, eu acho que ela está ela tem total a ver com o que a Rita acabou de colocar. Eu acho que o mercado, o poder, as pessoas se endividando, o poder aquisitivo cai. Provavelmente o consumo não, mas vai mudar o item ou o tipo de consumo. Então, provavelmente o vestuário ele já vem num histórico aí dos últimos anos, principalmente do ano passado, tentando uma certa recuperação. Mas eu vejo que vai ter um crescimento, como o Marcel também expôs ali, tem uma boa projeção, mas eu vejo um deslocamento entre produtos de qualidade com produtos de baixa qualidade, como se estivesse abrindo um pequeno abismo entre essa fatia de consumo, olhando para o nosso portfólio de produção, né? Então, e que a gente escuta do mercado. Eu vejo um pouco esse cenário. Assim. Marcel, o que você tem a comentar? Não, legal. Eu acho que estando de fora, né, acompanhando, digamos, de maneira mais fria os números e, de certa forma, por algum tempo já, né, junto com a BIT, acompanhando essas evoluções da demanda, da produção, a gente percebeu algumas coisas que são curiosas. Por exemplo, a pandemia. Quando todo mundo ficou em casa e não podia mais, eu não podia sair de casa. Lógico que eu precisava de uma roupa nova. A gente já percebeu ali um impacto grande, né? A demanda de consumo. Depois você teve o home office. Começou a diminuir a quantidade de pessoas, essas interações. A gente percebia ali um comércio com dificuldade de venda. Quando você começa a ter a reabertura da economia, reintegração, né, das atividades sociais, o home office também começou a diminuir um pouco a representatividade, aumentou a quantidade de pessoas voltando para o escritório, precisando estar ali com uma camiseta mais nova, uma calça, um sapato. Você já percebeu também uma dinâmica diferente. A Rita também comentou, o tempo, você vê, são vários fatores que vão influenciando. O tempo é um deles. A gente está, né, na agropecuária também, o tempo influencia. Aqui, talvez, na gente também. Um inverno mais rigoroso vende mais, talvez agora um verão menos rigoroso, mais quente, menos quente. Isso também vai gerando essas interferências, né? Como presente, a gente tem essa dinâmica positiva, acho que sempre vai ser lembrado o vestuário como uma ótima opção de presente. Claro, tem a concorrência do chocolate, né? Mas acho que se você for pensar ali, qualquer festa que você for, pelo menos alguém está entregando uma peça de vestuário. Isso está muito forte ainda, né? Mas eu acho que só essa mudança de postura, de costumes, né? Pós-pandemia, eu acho que teve impacto forte essa questão do home office, pessoal mais em casa. Agora a gente já percebe esse movimento voltando para as ruas, né? O pessoal voltando, digamos, para a normalidade após a pandemia. Isso é muito importante. E essa questão, né? O vestuário está muito mais relacionado com o desempenho da renda do que necessariamente do crédito. Claro, uma coisa impacta a outra, a renda disponível. Mas se todo mês ele recebe um salário e sabe que no próximo mês também vai receber aquele salário, talvez ele consiga fazer um esforço e comprar uma blusa, comprar ali um item de vestuário, um calçado, alguma coisa. O crédito, ele pesa de maneira mais indireta. Então, enquanto o mercado de trabalho, a renda estiver crescendo, massa salarial forte, dá sempre para esperar um bom comportamento, eu acho que do setor de vestuário, claro, com essas diferenças regionais, pontuais, e o tempo também pode dar aquela ajudinha, aquele empurrão extra. Mas enquanto o mercado de trabalho estiver positivo, e tem, lembrando, transferências de renda, aposentadorias, outras rendas além do trabalho, que também deixa esse bolo, esse combustível para o consumo. Isso a gente está vendo hoje ainda. Então, por isso que talvez o Natal ainda seja positivo para 2025. Roberto, vou pegar um pouco do que cada um falou aqui para
dar mais uma avançada. Rita, você tem razão. Na década de 60 e 70, a fibra mais consumida no mundo era o algodão. No ano passado, dados do Textile Exchange, que eu li hoje, inclusive, o mundo consumiu 132 milhões de toneladas de fibra, dos quais 78 milhões de toneladas foram de poliéster. Nem todo esse poliéster foi para o vestuário. Ele vai para a indústria automotiva, ele vai para a limpeza, ele vai para decoração, vai para um monte de outros segmentos. A segunda fibra mais consumida é o algodão, 25 milhões de toneladas, que está ficando 5% para cá, 5% para lá, 10% para cá, ao longo do tempo. Então, o crescimento tem se dado muito em cima das fibras sintéticas, que tem melhorado de qualidade, sem dúvida nenhuma, e, ao mesmo tempo, tem um preço mais barato. Quando você falou do preço do algodão, tanto um quanto o outro são cotados em dólar, viu, Rita? Não tem preço em real. O preço é mundo traduzido pelo nosso câmbio. Nesse exato momento, o algodão está muito barato, mas o poliéster também está, porque o petróleo está aí rodando a 65, 66 dólares o barril. Agora, por ser um produto de safra, você tem momentos em que quebra a safra e que o algodão vai lá para cima. Quando o algodão vai lá para cima e impacta muito o custo, o consumidor na ponta sente. O varejo reclama da gente, quer encontrar um produto de melhor preço para poder girar. Nós somos uma sociedade de renda média baixa e de subconsumo. Vamos falar bem, nós somos uma sociedade de subconsumo. Muito se fala da sustentabilidade, consumir menos, mas quem consome muito é o americano, eventualmente o europeu. Nós consumimos pouco do ponto de vista agregado. Então, essas flutuações do algodão acabam, muitas vezes, levando a movimentos como o seu. É que você sentiu pressão, teve que pular para outra matéria-prima, adaptou-se, ela melhorou, e hoje, de 300 mil peças, você passou para 500, era 100% algodão, está metade. Tá? Então, é um desafio para a indústria do algodão fazer produtos, digamos assim, tecnológicos, entre aspas, com as características do natural. Tá? Então, hoje nós discutimos um pouco isso. Quer dizer, o mundo pode crescer, o nosso consumo pode crescer, mas não obrigatoriamente o consumo de algodão vai subir exatamente igual ao consumo, porque ele pode ser substituído por outras fibras que estão aí. Eu, particularmente, acho que o Brasil tem uma grande vantagem competitiva nas fibras naturais, porque nós somos autossuficientes, e etc., da bioeconomia e todos os produtos derivados do agro. O Igor falou uma questão do abismo de produtos. Né? É um produto mais massificado, ele pulou de prateleira, fez uma opção de menos volume, mais agilidade, maior valor adicionado, e tem que trabalhar com muita rapidez, porque produtos com mais valor adicionado, com mais moda, também, se não vender, entra em liquidação rápido. E uma liquidação come lucro com uma facilidade espantosa. Então, aí tem que ter um monitoramento de mercado grande e exige investimentos. Ele falou do lado humano, do lado da sustentabilidade, que é uma característica que o Brasil pode explorar, ou deveria explorar, junto com a cadeia produtiva. Tem o movimento Sou de Algodão, o algodão é certificado, tem as certificações várias certificações, como a da BVTEX e outras mais. Enfim, o Brasil é um país cheio de leis, cheio de regras a serem cumpridas, e os nossos concorrentes, muitas vezes, não. Então, como é que o consumidor valoriza ou não valoriza? Eu vou jogar essa pergunta já aí para todos. Então, como é que o consumidor... Nós vamos ter que comunicar de uma maneira melhor todos os elos da cadeia, que o valor nosso é maior por isso. Agora, a renda tem que subir também, porque o sujeito não vai sair duro no dia seguinte para trabalhar. Não adianta dizer, esse aqui é um belo produto, mas eu não tenho dinheiro para comprar, então eu vou comprar aquele que está ali. O Marcel falou de movimentos, home office, pandemia, e tem outros consumos. As bets estão levando muito dinheiro. Eu fiquei estarrecido numa pesquisa que eu li que 15% dos respondentes disseram que investem o seu dinheiro em bets. Investem. Ou seja, o cara investe no jogo da sorte. Ou seja, é uma total... Quer dizer, não estou culpando ninguém, é falta de educação financeira, que deve vir desde as escolas. Então, a pergunta que a nossa audiência fez, a participação na carteira do nosso, percentualmente, a roupa já representou mais
no consumo das famílias do que representa hoje. Não significa que, em termos absolutos, ela não continue a evoluir. Agora, é o streaming, é a academia, a educação que precisa ter, é o lazer, é a viagem, é o restaurante. Quer dizer, tudo isso disputa para um país que tem renda apertada. Agora, você vai para uma renda muito mais alta, aí o consumo não fica restrito a um orçamento apertado. O cara consome, acabou consumindo. Mas o que é isso? 2% da população brasileira. 2%, no máximo, 2,5%. Então, tem 4, 5, 10 milhões de pessoas, digamos assim, 3 Uruguais, que não é pouca coisa. E aí entram as regiões. Tem regiões, como o Marcel mostrou, com desemprego alto, Pernambuco, Bahia, regiões como a da Rita, que a taxa de desemprego é mais baixa que a dos Estados Unidos. Tem outra característica, tem outra educação. Então, com um Brasil tão grande, você não dá uma mapeada dele no geral. Onde é que eu estou trabalhando? Estou trabalhando no Nordeste, então eu tenho que ter um produto mais adequado àquele produto, ao Rio Grande do Sul. Então, depende de onde você está operando para você fazer essas análises. Então, eu acho que nós vamos ter um dever de casa, dentro da cadeia de valor, não é da cadeia de produção só, de ganhar essa eficiência com melhor investimento, melhor uso de inteligência artificial, de predição, de abacate, para não ficar encalhando com o produto com a taxa de juros que a gente tem. Agora, para investir, precisa ter grana, dinheiro a custo competitivo. Então, eu acho que esses são temas que a gente vai ter que trabalhar, a qualificação das pessoas, e o nosso Congresso, que vai lidar com produtividade, vai explorar bastante esses assuntos. O que vocês gostariam de comentar sobre isso, de alguma maneira? Fernando, eu gostaria de falar muito bem da Sou de Algodão. Nós somos parceiros deles há 5 anos já. É muito legal, adoro, né? Fizemos até, quando nos convidaram para um desfile em São Paulo, participamos numa parte criativa, né? Fomos conhecer lavouras, tudo através deles, é muito bacana. E a outra questão, né, que eu acho que a gente não colocou aqui, talvez seja até uma live para a BIT, que sempre está na ponta, né, sendo protagonista do nosso setor, é a inteligência, né, artificial, principalmente nessa rapidez da criação, dos catálogos. Também a gente tem um custo muito alto, né? Igor falou da gente ser mais eficientes, trabalhar processos, trabalhar mais humano. Acho que essa é o norte mesmo. Mas a inteligência, nós vamos ter que, por exemplo, na área de marketing, né, catálogos que a gente investe, nós vamos continuar investindo, mas os custos são muito altos hoje, né? E eu vi que tem ali talvez uma ponte que eu possa melhorar, né? Diminuir esses custos e jogar em outros, né? Assim como nós temos há anos a nossa grife aqui, Mensageiro da Natureza, e a gente vê que é um produto totalmente ecológico. Até na embalagem eu me preocupo com a embalagem, que ela tem que ser amarradinha com o material que tem, a necessário, a gente tem toda uma preocupação, mas ela sempre patina, ela não cresce, sabe, Fernando? É isso que você falou. Daí a população aqui, que é tão grande do Brasil, às vezes baixa renda, ou não entende, ou a gente não tá traduzindo muito bem ainda o valor agregado que tem aquilo ali, né? Eu sempre, quando eu vou vender os nossos produtos, os nossos representantes, eu procuro ter no catálogo a foto da empresa, porque às vezes a gente concorre, Fernando Mentel, com uma empresa de uma sala, porque ela é totalmente logística e traz tudo de fora. Então eu gosto de demonstrar o prédio, né, que hoje pode ser até menor, mas eu gosto de demonstrar o Parque Fabril, o que a gente tem aqui, as pessoas, né, até para entenderem o quanto a gente tem, como o Igor falou, né, quantas pessoas estão envolvidas nessa indústria, né? A costureira, que ela não é robotizada e não tem essa perspectiva, né? Então, o quanto é valioso essas mãos que fazem esse produto, mas a gente encontra muitas barreiras realmente para ser mais competitivo. E você sabe muito bem disso, porque você é o expert pelo Brasil todo, né? Nos defendendo e falando o quanto o custo do Brasil é alto. Então, por mais que a gente tenha Lean, né? E tenha várias
situações, e que eu não quero ser pessimista, pelo contrário, só estou dizendo que essa percepção ela é mais difícil para o consumidor. A gente patina, mas nós somos persistentes e vamos continuar, porque a gente está fazendo o dever de casa e é isso aí. Né? Então, vai ter um momento que o amadurecimento do mercado, aí, quem sabe, vai ter outra percepção. Ô, Igor, obrigado. Eu vou voltar a esse tema do tempo que for disponível, que nós estamos aí com quase 1 hora de live. Ô, Igor, como é que você está vendo aí? Você que investe bastante nisso, acompanhei cases da empresa de vocês naquele projeto Score e outras matérias lá no Senai que nós tivemos. Como é que isso reflete? Porque muitas vezes você pode fazer investimentos, e aí, Rita, é uma provocação para todos nós, tá? Não estou dizendo que é o caso específico de vocês. Quer dizer, tem aquilo que está fora do nosso controle, que a gente pode interferir, projeto no Congresso, leis que sejam favoráveis ao empreendedorismo, ao investimento. Nós temos aí o B+P, que é um projeto muito interessante e que traz vantagem. Temos a jornada de descarbonização, a jornada da digitalização. Tem muita coisa acontecendo, muita. Tá? Muitas vezes as pessoas não aproveitam. Agora, do ponto de vista prático, levar essa mensagem ao consumidor é uma educação, aqui e no mundo. E que não vai ser só a indústria, vai ter que ser o varejo junto. Então, Igor, como é que você está enxergando essa visão, todo esse trabalho que vocês fazem como um diferencial competitivo? Bom, a gente da confecção, principalmente de private label, a nossa única capacidade competitiva está na forma que a gente faz. É a nossa única capacidade real assim de competição, né? Então, quando a gente olha para esses cenários, tanto do Score quanto os outros projetos que nós nos envolvemos, investimos, sempre voltando para criar um bom ambiente de trabalho, para garantir uma retenção e também a atração de novos talentos, principalmente para a área de costura. Então, baseados nessas premissas de retenção e de atração, temos também uma escola do Senai dentro do nosso chão de fábrica, onde formamos pessoas não só internas da fábrica, mas também do lado externo, para fazer uma formação dentro do nosso métier, que é a confecção, né? Então, a gente hoje tem um grande esforço, não só para gerar um bom ambiente de trabalho, onde tem uma redução de perda de produtividade ou perda de matéria-prima ao longo da linha de produção, visando ser o mais assertivo possível, acertando primeiro pelas pessoas e acertando também pela formação dessas pessoas. Então, isso para a gente hoje é uma estratégia e é um foco dentro do nosso planejamento, principalmente para 2026. Nós, olhando aí para esse cenário, e o Marcel já pintou lá o mercado, quer dizer, nós vamos ter um PIB esse ano crescendo aí em torno de 2,9, né, Marcelo? Alguma coisa desse tipo. E no ano que vem já caminhando para abaixo de 2 para baixo um pouco, né? Olhando de hoje, sabendo que em 20 minutos tudo pode mudar. Isso era um slogan de uma rádio aí de São Paulo. Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Então, hoje mesmo nós vimos aí uma aproximação não prevista entre o Trump e o Lula lá na Assembleia da ONU. O que isso vai desdobrar, eu não sei, mas, de qualquer maneira, eu acho que pode trazer uma certa distensão. Eu estou olhando, já falando de 2026, a gente falou de vários assuntos aqui, porque eles acabam conversando. A matéria, a live inicialmente é para a gente falar como é que está a perspectiva de mercado. Então, todo mundo está assim, ó, gente, vai ser o final do ano, não está confortável, mas também não está um desastre, cada setor tem a sua característica. Nós estamos na reunião do Denim, um segmento do jeanswear está indo melhor, outro segmento está indo não tão bem, dentro da mesma categoria de produtos, né? Mas é a moda. É que você falou. O mercado pode estar muito bem no geral, e se você tiver com um produto errado no mercado que está indo bem, você vai mal. Se você tiver, às vezes, com o produto certo no mercado que não esteja indo tão bem, você pode ir bem e o mercado como um todo não ir tão bem. Então, Rita, eu acho que nós temos que olhar um pouco dentro dessa visão de sistêmica. É fácil? Não. Não é fácil. Mas tem muita coisa também dentro da nossa cadeia produtiva, que você falou de inteligência artificial.
Nossas conexões com os nossos clientes são pequenas ainda em termos de informação mercadológica, de acompanhamento de estoques, de tempos e movimentos, para que eles também ganhem eficiência, liquidem menos, possam ter maior assertividade nas suas coleções. O Igor colocou aqui que ele reage muito, mas ele também hoje é um ator criador, porque o próprio cliente dele também está querendo ouvir o que ele tem de novidade, o que ele está enxergando, que, de repente, o varejo não enxergou. Ninguém enxerga tudo o tempo todo. Então, também tem em cima de nós há um espaço, porque eu tenho muito receio da gente ficar dependente de um canal, e esse canal diz que isso vai ser bom, isso vai ser ruim, porque esse canal pode não estar certo, na sua visão. E se ele não tiver certo, ele vai nos largar no meio do caminho, dizendo que nós é que não cumprimos aquilo que tínhamos que fazer, que nós é que estamos com um produto inadequado. Tá? Porque, de novo, nós lidamos aqui com proprietários dos negócios e, com todo o respeito, você lida, muitas vezes, com executivos que estão lá cumprindo o seu papel muito bem. Eu sou um executivo, não tenho nenhum demérito nisso, mas a relação emocional é um pouco diferente do proprietário que está lá vendendo o produto daquele que está atendendo esse proprietário com outra característica. Mas, de qualquer maneira, esse canal, essa visão de vocês é muito importante. A Rita trabalhando em multicanalidade, o Igor trabalhando no conceito de melhorar suas operações, atrair, reter talentos. Enfim, mas tudo isso vai passar por elos. Quer dizer, se a gente estiver bem e o fornecedor nosso não estiver bem, nós vamos ficar menos bem. Se o nosso cliente também não for bem, ele vai comprar menos da gente. Então, é uma relação muito estreita dessa cadeia tão longa. Então, eu acho que aí talvez tenha um caminho para a gente, mesmo com todas as dificuldades do custo Brasil, que são claras e evidentes, causas trabalhistas que voltaram a aumentar muito, tamanho das causas trabalhistas que fogem à lógica qualquer. Então, tem coisas que ter o ambiente, é isso, é aquilo. Não é fácil empreender no Brasil, mas nós estamos aí, conseguindo atender a maioria do mercado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque os gringos, os alquimistas estão chegando, eles não estão chegando, eles já chegaram, estão fazendo feiras aqui dentro, mostrando o que tem para vender e ensinando, inclusive, aqueles que não importam por volumes, a como fazer em pequenas quantidades. Então, eles são agressivos. Então, nós temos que ter a capacidade de reagir a isso com as nossas qualidades, porque senão não vai ter outro jeito. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí 1 hora de programa, e eu gostaria que tanto o Igor, quanto o Marcel, quanto a Rita fizessem os seus comentários finais. Eu não sei se tem alguma pergunta pendente, Roberto. Tem sim. Rapidinho, então, vamos colocar uma pergunta da nossa audiência lá no LinkedIn. Vou colocar aqui na tela para a gente ver. A Clarissa pergunta: como equilibrar o crescimento econômico das marcas e a sustentabilidade real? É um bom final de programa, porque essa é a pergunta que todo mundo faz todo o tempo. Começa com o Igor. Bom, essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que é pela percepção de valor e de responsabilidade do consumidor final. Eu acho que quando as marcas de alguma forma, claro que elas também são motores de mudança, né, de engajamento e de toda a sua clientela, mas a partir do momento que o nosso consumidor final tiver uma percepção mais aprimorada, digo, em toda a nossa pirâmide, a respeito disso, certamente esse equilíbrio vai ocorrer, provavelmente vai até ser superado pela parte de sustentabilidade. Obrigado, Igor. Rita? Eu também acredito nisso, né, no amadurecimento do consumidor, do mercado, entender e principalmente valorizar, né, o próprio trabalhador, né? Porque, querendo ou não, quando a gente traz muita coisa de fora, impacta aqui toda a nossa cadeia também de trabalhadores, né? Mas o crescimento econômico é o consumidor no final que vai puxar a gente tem que, cada vez mais, de forma muito verdadeira, demonstrar isso, mostrar as nossas empresas, mostrar o nosso dia a dia. Eu acho que isso é bacana. E sobre a perspectiva também do ano que vem, né, nós tivemos
um inverno bom, Pimentel, acho que foi interessante. Então, os nossos clientes também estão com baixa de estoque. Então, apesar do cenário não ser fácil ano que vem, porque a gente vai ter não só Copa, mas eleições, e eu andei vendo, tem 11 feriados. Tem 11 feriados ano que vem. Claro, sempre com muita cautela, mas os estoques, acho que de inverno foram... muita gente ficou sem estoque, então a gente tem que se motivar nesse sentido, né, e fazer boas coleções com rapidez, com valor agregado, e é o que a gente faz sempre melhor, ser criativos, né? Isso aí. Pois é, Rita. Então, ano que vem, nós podemos saber que de tédio não morreremos, teremos ciclos de pesquisas eleitorais que vão jogar câmbio para cima ou para baixo, ou ficar estável, teremos a torcida da Copa do Mundo. Infelizmente, como está a nossa seleção, ela não está nos animando muito nesse momento, mas ela vai jogar e sempre jogando, sempre tem a interrupção nossa, né? Que isso é histórico, não só no Brasil, mas no Brasil tem um peso bastante interessante e, ao mesmo tempo, vamos conviver aí com crescimento menor, mas com queda nas taxas de juros. Tudo isso vai fazer um mercado em que nós vamos ter que cuidar muito bem daquilo que a gente tem controle, e que a gente não tem tanto controle, nós vamos ter que tentar interferir a partir das entidades de classe, etc. O fato é que essa é uma jornada, essa jornada de sustentabilidade, valorização do produto. O mundo não resolveu isso ainda, isso não está resolvido. Um pouquinho aqui mais nos países escandinavos, mas isso não é não está nada pronto nesse aspecto, é uma jornada longa. Então, eu gostaria que Igor, Marcel e Rita fizessem seus comentários finais para a gente encerrar essa muito interessante conversa realizada na tarde de hoje. Então, Igor, quais são as suas considerações finais? Bom, acho que quero agradecer a oportunidade, a atenção e a participação de todos. Estamos muito confiantes na nossa capacidade de navegar os desafios do mercado em 2025 e que esse final de ano seja um período muito robusto para o nosso planejamento para o futuro. E que 2026 seja um ano de muita inovação e muita prosperidade para todos. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Marcel. Eu acho que depois dessa nossa conversa fica claro os desafios, né, que o setor tem com importações, essa velocidade, né, de você se adaptar rápido a novas tendências, cada vez mais dinâmica, né, e pode ser um ponto positivo, por estar mais próximo do nosso consumidor, entende mais o que ele realmente quer, mas olhando para o lado econômico, a gente passa por um momento de fato de desaceleração, mas com o mercado de trabalho muito forte. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão com renda, claro, tendo que enfrentar as dificuldades de um patamar de preço elevado no Brasil, estruturalmente uma renda mais baixa, mas as pessoas estão tendo essa renda no final do mês, lutando para fechar, né, e não ficar inadimplente, mas isso é muito importante. Essa roda da economia, essa massa salarial forte e constante é muito importante para manter essa roda girando, e isso dá uma perspectiva positiva para o final do ano, talvez um pouquinho mais fraco no início de 26, mas claro que ainda assim no positivo e com uma tendência de crescimento ainda em 2026. Obrigado, Marcel. Rita? Bom, 26, né, eu acredito sempre na cautela, né, como eu já falei outras vezes, mas também acho que, como o Igor falou, a gente tem que ser confiante, acreditar no nosso produto. Nós estamos num país, apesar de todas as adversidades, mas um país que nós temos que agradecer muito a Deus, né, porque ele é muito abençoado também com as nossas riquezas. Nós, como povo, temos que amadurecer como um todo, e como é importante a gente participar, né? Então, eu te agradeço muito, Pimentel, de fóruns como esse. A gente tem que estar presentes, né? Tem que ser dinâmicos. A própria pandemia nos mostrou isso. No momento a gente estava chorando, acho que 2, 3 dias depois eu já estava produzindo, eu não parei um minuto. Então, é como você disse, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Quem sabe o Trump agora acha o Lula bonito e resolva, já muda a geopolítica do mundo aqui em relação a gente. Mas nós temos que ser muito positivos, nós vamos ter desafios cada vez maiores e maiores, e eu acho que essa cooperação, essa união, e a gente estar presente da Associação ABIT, que eu respeito tanto, é muito importante.
Faz a diferença o empresário, o empreendedor que está dentro de uma associação, está junto com vocês, né, discutindo, apanhando, chorando, mas também levando muitas coisas boas aí afora, dentro da nossa indústria. É isso aí. Obrigado, Rita. A Rita foi nomeada para chefiar a comissão de trabalho da Fiesc, mais um cargo dela. Eu participo da Federação das Associações Empresariais aqui de Santa Catarina, a FACISC, né? Sou primeira presidente mulher, primeira vice. Né? São 46 mil associados de vários setores, então é muito aprendizado. E recentemente também eu vou assumir a presidência da Câmara Trabalhista da Fiesc, que é a Federação da Indústria aqui do estado de Santa Catarina. Estou aqui também no associativismo, né? Tudo que a gente pode auxiliar, a gente está juntos. É isso mesmo. Bom, gente, obrigado a todos que nos acompanharam. Foi uma conversa super legal, super interessante, super esclarecedora. Nós teremos outras à frente, cada uma explorando um tema. O Roberto que cuida dessa programação. E eu faço aqui um merchan também, que 29 e 30 de outubro teremos o Congresso Internacional da ABIT, e o tema será produtividade. E dentro desse tema, que aparentemente é tão árido, nós vamos explorar a questão das pessoas e a produtividade, como o Igor colocou. Vamos explorar tecnologias e produtividade, como a Rita também colocou, investimentos, políticas públicas, tudo que traz essa possibilidade de nós melhorarmos a nossa competitividade. Como diz Paul Krugman, né? Produtividade pode não ser tudo, mas a médio e longo prazo é quase tudo, porque senão a gente vai de voo de galinha em voo de galinha. Você cresce, turbina, dá uma turbinada aí no crescimento, bota dinheiro, vai, a economia não aguenta, apita, aí você para. O Brasil tem sido pródigo nesses up and downs, e a nossa produtividade não vem evoluindo no país nos últimos 10, 15 anos, praticamente nada. E imaginar que nós já fomos muito mais produtivos que a Coreia, e hoje nós estamos com 1/4 da produtividade dos Estados Unidos, e a Coreia na faixa de 60%, 70%. E se olhar para os dois países, olhasse para os dois países há 30, 40, 50 anos atrás, seria pule de 10 que o Brasil estaria mais à frente da Coreia hoje do que a Coreia está do Brasil no momento atual. Mas vamos pensar com positividade, agir com muita energia e consciência para defender os interesses daqueles que investem, que empreendem, que tomam riscos, que empregam, que qualificam e que pensam no bem da nossa nação. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigado.